Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Artigo por Artigo. Aqui a nossa missão é explicar de forma simples, clara e direta cada artigo do Código de Processo Civil de 2015, o CPC, mostrando o que a lei realmente quer dizer e como ela se aplica na prática. A ideia é percorrer o código do começo ao fim, artigo por artigo, ajudando você a compreender não só as palavras da lei, mas também o seu espírito e o seu propósito. Então, se você está estudando direito, presta concurso, trabalha na área jurídica ou apenas quer entender melhor como funciona a justiça, este canal é para você. E hoje, para começar a nossa série, vamos falar do artigo 1º do CPC, um artigo curtinho, mas fundamental. Ele é o ponto de partida de todo o sistema processual civil brasileiro. O artigo 1º diz o seguinte: o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil, observando-se as disposições deste Código. À primeira vista pode parecer só uma introdução formal, mas na verdade esse artigo carrega uma mensagem poderosa. Ele estabelece que o processo civil não é apenas um conjunto de regras técnicas. Ele é guiado por valores constitucionais, como a justiça, a igualdade, o contraditório e a dignidade da pessoa humana. Vamos entender melhor cada parte. Quando o artigo fala que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado, ele está dizendo que tudo o que acontece dentro de um processo, desde a petição inicial até a sentença final, deve seguir uma ordem lógica respeitando regras claras e coerentes. Ordenado significa que o processo deve ter organização. Não pode haver decisões arbitrárias nem confusão de etapas. Disciplinado quer dizer que o processo segue regras próprias, previstas no Código. São essas regras que garantem que todos os casos sejam tratados com o mesmo padrão de justiça. E interpretado significa que quem aplica o código, juízes, advogados, promotores, precisa entender o texto da lei à luz da Constituição. Ou seja, não basta ler o que está escrito, é preciso compreender o sentido e a finalidade daquela norma, respeitando os princípios constitucionais. E aí vem a parte central do artigo. O processo civil deve ser conduzido conforme os valores e as normas fundamentais da Constituição Federal. Isso quer dizer que nenhuma regra do processo pode contrariar a Constituição. Por exemplo, a Constituição garante o direito ao contraditório e à ampla defesa, o que significa que nenhuma decisão pode ser tomada sem que as partes tenham oportunidade de se manifestar. Ela também assegura o devido processo legal, que é a ideia de que ninguém pode ser prejudicado sem seguir o que a lei determina. E não podemos esquecer da dignidade da pessoa humana, que deve estar presente em cada decisão judicial. Esses princípios são o coração da justiça. E o artigo 1º está ali justamente para lembrar que o processo não pode se afastar desses valores. Em outras palavras, a Constituição é o norte, e o CPC é o mapa que mostra o caminho para se chegar a uma decisão justa. Depois, o artigo conclui dizendo que tudo deve ser feito observando-se as disposições deste Código. Isso significa que, embora a Constituição seja a base, o CPC também traz as regras práticas, prazos, recursos, audiências, provas, atos processuais e assim por diante. Na prática, quem trabalha com o processo civil precisa equilibrar as duas coisas: respeitar os valores constitucionais e seguir as normas do CPC. Mas se por acaso houver algum conflito entre uma regra do Código e um princípio da Constituição, a Constituição sempre prevalece. Ela é a norma máxima do país. Para deixar isso mais claro, vamos imaginar uma situação. Uma pessoa entra com um processo, mas o juiz dá a sentença sem permitir que ela apresente sua defesa. Isso fere diretamente o princípio do contraditório e da ampla defesa. Mesmo que o juiz tenha seguido um procedimento previsto no Código, o processo pode ser anulado, porque a Constituição está acima de qualquer lei. É por isso que o artigo 1º é tão importante. Ele serve como um lembrete constante de que o processo civil existe para garantir a justiça, e não para se tornar uma burocracia sem alma. Resumindo tudo, o artigo 1º do CPC é a ponte entre o Código e a Constituição. Ele garante que todo o processo civil brasileiro aconteça de forma justa, humana e constitucional. O CPC explica como o processo deve acontecer. A Constituição explica por que ele deve acontecer desse jeito. E é por isso que, antes de estudar qualquer outro artigo, vale a pena entender bem este primeiro, porque ele é o alicerce de todo o sistema. Se você gostou dessa explicação, deixa o like, se inscreve aqui no canal Artigo por Artigo e ativa o sininho para acompanhar os próximos vídeos. No próximo episódio, a gente vai continuar com o artigo 2º e eu vou te mostrar como ele complementa esse raciocínio inicial do CPC. Até o próximo vídeo!